No último vídeo dissemos que isso já estava praticamente fechado. Agora, mais ainda, porque mesmo que não tenha sido ele quem deu a informação primeiro sobre o Diomandé, outros fizeram isso. Quando tem um "here we go", é porque já está feito. Horas antes, Arantxa Rodrigues já havia informado no X que, embora ela tenha colocado isso no condicional, a contratação era dada como certa e que ele se incorporaria nesta semana. É que, bom, estava mais do que claro, né? E então, esta noite já está super confirmado e nada. Então, olha, fala-se de um valor acima dos 100 milhões. Vai se aproximar com certeza do que tem sido especulado. Ouvi isso do Miguel Serrano, de 105 mais 15 em variáveis, chegando a 120. Não sabemos se talvez em algum momento possa subir e se aproximar mais dos 130, mas enfim, acima dos 100 milhões, o valor fixo, vamos ver quanto será de forma concreta. E depois, todos esses bônus que imagino que serão isso, né? Número de gols em uma temporada, sem em algum momento conquistar a bola de ouro, etc, etc, etc. Embora aqui tenha uma coisa que eu não disse em vídeos anteriores. Me parece uma contratação sensacional, estou muito empolgado, me anima demais. Agora vamos ver o 11, por sinal, 28 jogadores inscritos. Aí já tem que começar a liberar jogadores a rodo. Só para não dizerem que só aponto defeitos, tem uma coisa, só para eu fazer uma ressalva, né? Afinal, se temos um canal no YouTube, é para comentar tudo. Alguns de vocês já escreveram isso para mim, ou seja, veio de vocês. Eu nem tinha notado e é algo muito evidente. E é aquilo de que há 1 ano e meio esse cara estava em Madrid. E chega outro que o vê, além disso ele estreia na primeira divisão no Bernabéu, cara. Joga pouco, faz uma jogada incrível, numa ação em que poderia ter sido pênalti. Eu nem lembro exatamente se foi ou não foi, disseram que o pênalti foi claro e tal. E já deixou uma boa impressão naquele dia, no Bernabéu. O Leganés não enfrentou o Valência naquele fim de semana e por isso ele não jogou. Os primeiros minutos dele na primeira divisão foram contra o Madrid no Bernabéu. E olha, lá estava ele, a quilômetros de distância. Custava 20 milhões, que foi o valor pago pelo Leipzig. E agora você está contratando ele por mais 100. Claro, se você quiser encontrar um porém nisso, esse é o mais importante, com certeza, porque depois tem as consequências de onde ele vem. A resposta é não. Ele atua pela direita, mas pode jogar na esquerda. A única coisa que conecta isso com uma possível, especulação sobre ser o último detalhe ou a última mensagem. Para Vini entender que o Madrid quer vendê-lo, o que, repito, não acredito, pois até onde sei, o Madrid quer renovar com Vinícius. Que fazem parte do mesmo grupo. Ambos são da mesma agência de representação. E enfim, talvez aí exista uma conexão pela qual agora então uma coisa leva a outra. Mas vamos lá, eu acho que são absolutamente compatíveis, que dá para jogar com esses três na frente. Aqui, quem vai sair pior são os que vão sair pior. São Gonzalo e Hendrick, que dizem, vamos ver, vocês ainda colocaram mais um cara para disputar posição, mais um concorrente ainda. Sobretudo Hendrick, que atuará na posição que Mourinho, segundo dizem, prometeu ao brasileiro. Cara, eu entenderia se os representantes falassem com o clube para buscar uma saída ou ver o que está acontecendo aqui, né? Ou que o técnico acalme o jogador. Enfim, é isso, ele vem, é motivo de comemoração, claro que é motivo de comemoração, 19 anos, com uma progressão que, claro, em um ano, mas com um futuro brilhante pela frente, a princípio. Vamos bater na madeira, que não seja daqueles exemplos típicos de olha o potencial que tinha e no final não deu em nada, porque eu acho que esse garoto tem acima de tudo fome de futebol. Tem uma história pessoal muito bonita, muito trágica e soubemos da perda da irmã dele durante a Copa do Mundo. Além disso, acho que foi pouco depois da estreia no Bernabéu, quando ele jogava no Leganés. De repente ligam para ele da casa dele, na Costa do Marfim, e dizem que a irmã dele morreu. E outro dia foi divulgado o conteúdo de uma carta em que, depois de estrear na Copa do Mundo com a Costa do Marfim, naquele jogo inicial contra o Equador, que venceram por 1-0 nos minutos finais,
A carta era devastadora e muito, muito inspiradora e nos falava um pouco sobre a pessoa. E claro, dá vontade de chorar ao ler, né? Pelo jeito que ele se referia à irmã, como ele falava com esse negócio de ser viva. Bom, contando para ela que conseguiu alcançar o objetivo de jogar uma Copa do Mundo, de estar perto do Cristiano. No final, ele não chegou a enfrentar o Cristiano, mas na Copa do Mundo, mas enfim, de jogar a mesma competição que ele. Porque ele lembrava que quando era pequeno, eles escreviam com caneta o nome do Cristiano e o número 7. E bom, foi um detalhe muito bonito que nos fala sobre a pessoa. Tomara, tomara, porque isso é muito importante e o Madrid valoriza muito, ainda mais depois do que passamos, que ele chegue nesse vestiário para somar e que seja um garoto humilde e bom, que não seja mais um elemento de discórdia ali. Não acredito, não acredito. Então, nada, um feito fantástico e claro, acontece que o Paris Saint-Germain publicou um comunicado quando viu que já estava mais do que perdido, o que é mais uma prova de que isso já está feito, no qual diz o seguinte: o valor exigido pela transferência, assim como as pretensões salariais, eram totalmente desproporcionais e de tal natureza que teriam desequilibrado o mercado. O Paris Saint-Germain não vai se afastar de seus princípios de gestão financeira rigorosa. E sobre o desequilíbrio do elenco, é impressionante. É incrível que esse clube, que veio para abalar o futebol europeu, que pagou 222 milhões pelo Neymar, assim à vista, pá, depositando a cláusula. E nesse mesmo verão fez uma jogada incrível para contratar o Mbappé. Não, um empréstimo, obrigação de compra no ano seguinte por 180 milhões, reunindo o seu time Messi, Neymar, o Mbappé. Obligación de compra al año siguiente por 180 millones, que juntó en su equipo a Messi, a Neymar, a Mbappé. Que virou uma torre de Babel absoluta. Agora fale sobre isso. Além disso, na verdade, continua sendo, porque estão falando desse caráter coletivo e tal, muito mais tático, muito mais trabalhado que o Luiz Henrique dá. Isso é mérito do seu técnico. E é verdade que fizeram contratações um pouco mais de segundo escalão, mas contratações caras, de qualquer forma. Em janeiro, há 2 anos, pagaram muito pelo Kvaratskhelia e Kvaratskhelia e podiam se dar a esse luxo. E tudo o que eles contratam parece que não, mas custa caro. Que esses caras digam isso agora é porque perderam a batalha. Por quê? Por que perderam a batalha? O jogador se convenceu mais pelo Real Madrid após conversar com o clube. É isso. E é por isso que eles estão usando isso como desculpa. Não é porque, como estavam exigindo certos valores, eles também vão pagar mais de 100 tranquilamente. O que acontece é que o Madrid, que é um time que muitos jogadores escolhem porque é glória, não é moda, é glória. O jogador escolheu isso e o Leipzig disse: para mim tanto faz, me pague acima de 100 e o Madrid pagou. Pronto, o Paris Saint-Germain também ia pagar. Mas o jogador não quis ir para Paris. Simples assim. Olha, ontem vimos, você sabe que isso inevitavelmente me lembra, e ontem não vimos tudo, mas por favor vamos aproveitar o famoso tweet do Chiringuito do dia 1º de maio passado, quando José Jabali Walker disse isso. Bom, me dizem insistentemente no Barcelona que vão fazer várias contratações para reforçar o elenco e destacam muito a questão do lado esquerdo, além do atacante, que já sabemos que o Barça quer é o Julián, certo? E me falam de um perfil de jogador específico, desequilibrante, driblador. Me deram um nome, é complicado, mas é o tio Mandé. Tio Mandé, tio. Sim, Mandé, jogador do Red Bull Leipzig, jogou no Leganés no ano passado. Pagaram 20 milhões de euros por sua contratação. Acertou tudo. Começou pelo tio Mandé. Promessa pela ponta esquerda, destro com drible, velocidade no 1 contra 1 e ótima adaptação à Bundesliga. Outro nome é Bernardo Silva, já mencionado. Ele realmente tem muitas ofertas. O Barça ainda não decidiu se vai atrás dele, mas Bernardo espera pelo clube para ver o que será decidido, já que ele atrai cada vez mais interessados. Flick gosta dele porque tem muita experiência, pode jogar em várias posições, mas como eu disse, ainda não há uma decisão tomada. Depois, por outro lado, podem haver saídas, como já comentamos aqui, na lateral direita. Koundé, pois tem que haver Koundé, os dois laterais. Koundé, se sair, o lateral direito do Dumfries agrada bastante. Do Milan, além de uma cláusula de 25 milhões válida neste verão. Se houver boa oferta por Koundé, ele sai e o Barça pode buscar Dumfries. Dumfries é bom. E o outro nome, já disse J. Jordi,
Se Valde sair, que também tem ofertas, contamos aqui, muito importantes da Premier, o Barça pensaria em Cucurella, que está louco para vir, ele mesmo nos contou quando estava com a seleção, mas obviamente nós... Ele contou pra gente quando estava na seleção. A única coisa que perguntaram publicamente ao Cucurella foi: você assinaria com o Barça? E ele respondeu: bom, vamos ver, imagina ser contratado e depois não ser inscrito. E ele disse: não, cara, não, te inscreveriam, te registrariam de qualquer jeito. E ele respondeu: não dá pra confiar em ninguém nessa vida. Isso foi a única coisa que Cucurella disse publicamente sobre assinar com o Barça na época. Obviamente, ele escolheu o Real Madrid porque, ao contratar, o clube paga e inscreve o jogador. Estamos dizendo que Valde e Koundé teriam que sair, pois estão na lista do Barça caso haja movimentação. Agora aguardam Bernardo Silva. Então é isso. Silva, Dumfries e Cucurella. Se saírem os laterais e um ponta do perfil que mandei, não precisa ser exatamente assim. É que é um acerto impressionante, cara. Aqui eu faço um tweet dizendo aquela famosa frase de o que esse disser, faça o contrário, na sua máxima expressão, histórico. Mas pensando bem, no final das contas, claro, talvez ele tivesse razão, foi o que disseram pra ele, né? Mas enfim, acabou sendo o contrário porque quem contratou foi o Real Madrid. Mas enfim, sim, talvez ele tivesse razão. De fato, né, o Barça estava atrás desses caras, mas claro, fazer um verão desses, o Barça. Olha, não é que Bernardo Silva e Dumfries tenham saído caros, mas já com Cucurella. E ele custou um dinheiro que o Barça, obviamente, não podia pagar, né? Bom, então ferramos o mercado de verão do Barça, que contratou De Gem e Gordon. Dois caras rápidos, mas o Flick quer esses caras. Fiquem de olho nele, agora ninguém subestima mais, eu nunca subestimei esse cara. Esse cara considerando todos os asteriscos e o perfil do Barça. Ele montou um time que obedece cegamente, que joga do jeito que ele quer e que deu certo pra ele. E que, olha só, o bom é que o Madrid acordou pra vida. E com o time que estamos montando neste verão, que é esse e que assusta. Outra coisa é depois fazer o time jogar bem, mas tem uma cara muito boa. Bom, boa não, ótima. O que acontece é que, claro, o Courtois dá uma segurança no gol, sabe? Aqui já são 3 laterais esquerdos, obviamente o caso do Mendy, ele tem que ficar porque está machucado. Sem Sineri, Cucurella, Carreras, Mendy, Rüdigerhausen, os 2 zagueiros, os outros 2, Militão com Até, aqui quem sobra é o Asensio, que estão colocando aqui na direita, mas obviamente vão procurar uma saída pro Asensio. O Mendy, quando der, também. Você terá que aguentar o Mendy e o Rodrigo grande parte da temporada, e depois ainda tem o Trent e o Dumfries aqui. Ontem eu disse, para mim o titular é o Dumfries, mas enfim. No meio-campo eu colocaria aqui o Rodri como volante puro, na verdade ele está colocado aqui como meia. Não colocaria Bernardo e Camavinga na mesma posição. Escolhi esse gráfico por ser ilustrativo, mas colocaria os jogadores, inclusive os segundos e terceiros, em posições diferentes. Rodri, Bernardo, Camavinga, Bellingham, Güler, Mastantuono, Valverde, Tchouaméni, Pitarca. Eu manteria o Pitarca com certeza, gostaria de deixar o Tchouaméni também. Mas claro, talvez o Tchouaméni veja que contrataram o Rodri Rodrigues, pense, poxa, trouxeram um cara que joga na minha posição, porque eu não vejo os dois juntos. Não vejo como eles poderiam jogar juntos, mesmo que um marque mais e faça o trabalho sujo e o outro seja mais criativo. Eu tenho dificuldade em vê-los juntos, talvez o Mourinho faça eles jogarem juntos e tomara que possam funcionar juntos. Na época, funcionaram juntos, sabe? Alonso e Busquets, perfeitamente naquela seleção espanhola, ou seja, talvez seja possível sim. Eu colocaria o Bellingham mais perto do gol, pois já mostrou ser perigoso com a Inglaterra e fez uma grande Copa do Mundo. Fico com pena porque o Güler talvez não tenha os minutos que queria. Bernardo, pela idade, pode ser titular em todas as partidas. Ainda está numa boa idade e é uma ótima contratação do Real Madrid. O que ocorre é que com tanta gente acumulada, não vejo isso tão claro, pois os 3 do meio poderiam facilmente ser Rodri, Bellingham e Valverde. E aí veja, como suplentes Bernardo, Güler, enfim. Se contratamos Diomandé para a direita no ataque, Brahim segue no Real Madrid, falamos pouco dele. Vinícius também permanece no Madrid e não contamos com Rodrigo no momento, pois está lesionado. E depois, Mbappé, Hendrick e Gonzalo Garcia. É muita gente, são 28 inscrições, não dá para ter tantos. Olha, 28, mas uma dessas inscrições ainda é da segunda divisão, é do Castilla, que é o Mastantuono, então coloca aí 27, sobram 2 ou até 3
precisam sair. E um deles, justamente, vai ser o Mastantuono. Ou seja, essa história de que Mastantuono está inscrito pelo Castilla e por isso não conta, não vai colar este ano, porque acho que querem emprestá-lo. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Amanhã falamos mais, pois quero abordar a questão do Negreira e retomar esse assunto após tantos acontecimentos, eleições, Copa do Mundo, etc. Vamos voltar com o caso Negreira, que com certeza vamos continuar insistindo nesse assunto, porque não podemos parar, temos que continuar lutando. E é isso, que vocês comecem bem a semana, que tudo dê certo para vocês. Deixem o like, se vocês gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem, deem aquele hype. O vídeo está indo muito bem e, bom, em comparação com os últimos, com certeza funcionou e muito. E eu agradeço a vocês. Nos vemos no próximo. Tchau!